Para ser reconhecido profissionalmente como artista e, portanto, bem remunerado, eu preciso me tornar um empreendedor? Eu tenho certeza que você que é artista e tem buscado alguma forma de sobreviver com o trabalho artístico, não aguenta mais ouvir sobre empreendedorismo e discursos que tentam te vender fórmulas mágicas para o sucesso. Como professor de desenho, eu tenho acompanhado muito como algumas instituições, escolas e artistas mesmo têm se voltado para vender cursos, eventos, mentorias e coisas do tipo, pensados para a profissionalização do artista. Sempre a partir de jargões do marketing digital, como empreendedorismo, networking, masterclass e todas essas palavras que já não querem dizer mais nada. Além de ser uma forma de tentar tirar o seu dinheiro com promessas falsas de sucesso profissional e artístico. O que essas pessoas não te falam é que essa ideia de empreendedorismo nada mais é do que uma forma de precarizar totalmente o seu trabalho, seja de desenhista, de ilustrador, de quadrinista, entre muitas outras. Um projeto que tem avançado cada vez mais, principalmente nos meios digitais, onde a gente se vê obrigado a estar presente hoje para poder trabalhar, que é o caso, por exemplo, das redes sociais e das plataformas digitais. Então hoje eu quero discutir um pouco sobre o papel dos artistas diante da realidade do trabalho digital e como nós, no final das contas, não somos empreendedores, mas sim uberizados. Oi, eu sou o Hiro, artista, pesquisador e professor de desenho. Aqui eu falo sobre arte, educação e política. Se essa é a sua primeira vez no canal, já deixa um like e se inscreve. Em determinados momentos da história, uma série de avanços sociais, tecnológicos e políticos acontecem e alteram drasticamente as nossas relações com o trabalho. A Revolução Industrial, por exemplo, ela incorporou trabalhos humanos manuais a partir da instalação de produções mecânicas, o que fez com que o trabalho exigisse menos força e precisão por parte dos operários, ao mesmo tempo que colocava essas pessoas para operar essas máquinas, reconfigurando as relações de trabalho. Mas o que a gente sabe também é que esses avanços tecnológicos, que geralmente vêm com a promessa de que isso permitiria com que o trabalhador pudesse descansar mais e trabalhar menos, não aconteciam exatamente dessa forma, sempre desenvolvendo novas formas de explorar a mão de obra. Esses processos históricos aconteceram principalmente com trabalhos manuais, vistos pela sociedade como a chamada mão de obra não qualificada. Mas hoje em dia, a gente vê um novo processo de mudança drástica nas relações de trabalho a partir de avanços tecnológicos, que tem a ver com o desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação. Nesse processo, algo que tem ficado bastante evidente nos últimos anos é o avanço dessa tecnologia no sentido de viabilizar cada vez mais o trabalho plataformizado, a partir de aplicativos que tentam apagar as relações trabalhistas, seja em relação ao vínculo empregatício, ou para simplesmente passar a ilusão de que você não tem um patrão, de que você é um empreendedor, né, que você é o seu próprio chefe. Quando a gente pensa nessa discussão, vem em mente automaticamente aquele motorista de Uber ou entregador de iFood. E é verdade, essas são as profissões mais afetadas e precarizadas dentro desse processo. Mas você que está nesse vídeo provavelmente está ligado de alguma forma à categoria artística ou educacional. E é um pouco mais nesse sentido que eu queria trazer essa discussão de hoje. Porque o movimento que acontece hoje é de um processo de precarização que afeta também a chamada mão de obra qualificada, ou seja, de profissionais que geralmente possuem curso de nível superior, um bacharel ou uma licenciatura. São professores, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, médicos, entre muitas outras profissões que têm passado por um processo de uberização. Ou seja, existe cada vez menos contratos formais de trabalho com jornadas e salários bem definidos, e passa a funcionar um modelo de trabalho sob demanda, ou sob a mediação de um aplicativo, que consiste em tornar o seu trabalho mais flexível e também fazer com que o trabalhador esteja sempre disponível para trabalhar, diluindo a noção de uma escala de trabalho, porque quando você percebe, está trabalhando de domingo a domingo sem parar. Você provavelmente já se deparou com plataformas em que você pode escolher um professor particular ou um psicólogo com preços muito mais em conta do que um atendimento direto numa escola, numa clínica ou mesmo diretamente com o profissional. São esses formatos em que o aplicativo media o seu acesso a um serviço, passando a ilusão de facilidade e praticidade para o consumidor, mas tornando a vida do profissional um grande tormento. Mas qual o problema disso e por que eu estou falando disso num vídeo voltado para artistas? Assim como todas essas profissões que têm sido precarizadas nos últimos anos, pelo menos desde a reforma trabalhista de 2017, os profissionais criativos também têm enfrentado um processo de precarização das relações de trabalho ainda maior. E falo ainda maior porque quem trabalha com arte de alguma forma sabe que nunca foi exatamente uma coisa muito fácil em relação a contratos de trabalho e vínculos empregatícios. Quase todo artista já passou por um golpe, um calote de uma agência ou empresa que contratou seu serviço de ilustração, por exemplo. E quase todo artista que é autônomo tem ou já teve dificuldade para lidar com a parte burocrática do trabalho, principalmente no que diz respeito a acordos e contratos. Enquanto precisa lidar ao mesmo tempo com a busca constante por trabalhos freelance para compor uma renda e conseguir pagar as contas. Hoje em dia, a principal plataforma que media essas relações são as redes sociais. Eu não conheço um artista profissional que não está no Instagram, por exemplo, utilizando a rede social como vitrine para a divulgação dos seus serviços. Estar lá já se tornou meio que uma obrigação há muitos anos. E a gente se vê preso nessa lógica ao perceber que não existe muito uma alternativa viável, porque as Big Techs dominam todo esse eixo tecnológico.
E dentro do sistema em que a gente vive, não há possibilidade, principalmente financeira, de construir uma rede alternativa. E estando dentro dessas redes sociais, a forma de oferecer os nossos serviços, e isso se aplica a todas as profissões que eu mencionei até agora, de artistas a professores, médicos, psicólogos e afins, não é só fazendo parte da rede social, mas trabalhando ininterruptamente sob a governança algorítmica das redes sociais. É criando conteúdo todo dia, o tempo todo, para que o algoritmo da rede social não faça o seu perfil desaparecer do feed das outras pessoas. É um trabalho que a gente faz e que toma muito tempo e que não traz nenhum retorno financeiro, principalmente nas redes sociais da Meta, em que não é possível monetizar a produção de conteúdo. Mas a gente precisa fazer e continuar fazendo mesmo assim, se quiser continuar trabalhando e tendo seu trabalho visto por outras pessoas. Então, para além do seu trabalho, que é passar horas do seu dia fazendo algo que lhe compete profissionalmente, seja fazendo ilustrações, dando aula, atendendo pacientes, você precisa também dedicar muitas horas a aprender a produzir conteúdo, a escrever, roteirizar, filmar, editar, legendar, estudar formato e comportamento e produzir constantemente. Isso não é empreendedorismo, isso é uberização. Nós não somos empresários, donos do nosso próprio negócio. Nós somos reféns dos aplicativos, das plataformas e das redes sociais controladas pelas Big Techs, que nos incentiva e nos impõe cada vez mais um grau de produtividade que é impossível de conciliar com o nosso trabalho principal, gerando uma precarização objetiva da profissão, como consequência da exaustão, do adoecimento mental e do constante medo de ficar sem o dinheiro do aluguel no final do mês porque não conseguiu produzir mais do que 2 vídeos na semana. E nesse sentido de incentivar e exigir cada vez mais uma maior produtividade por parte do trabalhador enquanto criador de conteúdo, entra um outro agravante sobre o qual eu já falei bastante em outros vídeos do canal, que é o incentivo ao uso da inteligência artificial generativa para otimizar a produção de conteúdo, gerando, vomitando ideias e imagens genéricas, que é um outro fator de precarização das profissões criativas que está essencialmente atrelado a todas essas questões que eu estou discutindo nesse vídeo. Então, quando um artista, um profissional da sua área criativa, promove eventos, cursos, mentorias, workshops e coisas do tipo para promover um discurso de empreendedorismo, de que você vai fazer networking, prosperar na sua carreira, essa pessoa não só está contribuindo com a precarização da profissão como um todo, sob o véu de estar agregando valor à comunidade, como também está tentando lucrar em cima do sofrimento, da instabilidade, das incertezas e inseguranças de pessoas honestas, trabalhadoras, que, diante do desespero social e econômico que essas dinâmicas do neoliberalismo promovem, acabam entregando na mão dessas pessoas muito dinheiro com a esperança de melhorar de vida. Para concluir, é importante esclarecer que eu também não acho que a gente deva deixar de usar as redes sociais. A gente precisa pensar na nossa realidade material. E na realidade que a gente vive hoje, o YouTube, o Instagram e as demais redes sociais são, infelizmente, a única maneira viável de fazer o seu trabalho ser visto hoje. Isso é um dado concreto da realidade e a tendência é isso se tornar cada vez mais hegemônico, pensando nos padrões de consumo das pessoas que hoje em dia consomem e buscam serviços praticamente única e exclusivamente pela internet. O que a gente precisa é se apropriar desses conhecimentos e dessas ferramentas para promover uma conscientização coletiva e um enfrentamento político para lutar por melhores condições de trabalho. No nosso caso, isso consiste em discutir principalmente, por um lado, a regulamentação da internet, das redes sociais e das empresas de inteligência artificial, e por outro, lutar de forma ampla e coletiva por melhores condições de trabalho, que tem piorado desde a reforma trabalhista de 2017 e que tem se intensificado nos últimos anos, sendo o maior vetor hoje desse debate a luta pela redução da escala de trabalho 6x1. A gente precisa duvidar de soluções individualistas e individualizantes, porque a única saída é coletiva. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, e se você gostou, se o conteúdo ressoou de alguma forma em você, considere se inscrever no canal, deixar um comentário e também, se quiser, pode deixar também uma gorjeta para esse trabalhador uberizado a partir da ferramenta Valeu, que o YouTube disponibilizou para o canal essa semana. Esse vídeo tomou como base leituras de alguns artigos de um livro chamado Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, organizado pelo professor Ricardo Antunes e publicado pela editora Boitempo. Em breve eu trago mais alguns conteúdos discutindo outras questões relacionadas ao trabalho, se isso for interessante para vocês, claro, e as referências do vídeo estão sempre na descrição aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!